Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Quem fala aqui é a Mari e hoje eu tenho um vídeo um pouquinho diferente do normal para mostrar para vocês. Hoje eu vou mostrar todos os meus cadernos e pastas de desenho, tem muita coisa aqui, então não sei se a gente vai conseguir ver tudo em um vídeo só, então talvez eu divida esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou mostrar os meus desenhos mais antigos, então essa parte aqui, ó, que tem desde 2010, eu acho, até 2015 no máximo. Então, é o período que eu fiz meu curso de artes e também o período que eu morei em Paris e eu estava tendo aula num colégio internacional lá. Então, eu tinha uma aula de artes também, que a gente precisava ter essa aula, porque a gente tinha vários tipos de aula, inclusive aula de artes. Vou escolher aqui um para começar. Acho que eu vou escolher a pasta, porque a pasta é mais antiga. Bom, vamos começar aqui com um desenho que é de 2014. Eu tenho um kit de lápis diferentes, com diferentes grafites, né? E aí eu estava testando o sombreamento com esses lápis. Esse desenho aqui é de 2014, quando eu ainda tinha tempo para desenhar. Hoje em dia eu não tenho tanto tempo e eu gostei muito de como ficou. Tem um cavalo claro, um cavalo escuro, uma cabeça de cavalo. Aqui tem algum sombreamento de uma bola. Então é um estudo bem interessante. E a gente continua aqui ainda em 2014, continuando esse estudo aqui de grafite. Eu sei que não está na orientação certa, mas enfim, os próximos desenhos vão estar na orientação certa. Eu gosto muito desse desenho aqui, eu acho que ficou bem bom. Eu gosto muito da expressão desse menino, apesar de eu não ter terminado ele. Isso aqui foi basicamente só um estudo, tá? Eu estava treinando, eu olhava para uma foto e eu desenhava essa foto. Agora, a gente passa para alguns meios mais diferentes. Aqui, por exemplo, eu estava usando giz de cera. Eu não sou muito boa com giz de cera e eu acho que essa foi uma das minhas primeiras tentativas. Não sei se deu para perceber, mas eu gosto muito de cavalo. Então, é isso. Eu estava testando com um novo meio. E aqui tem alguns desenhos de carro. Nessa época, eu acho que eu comprei um livro sobre design de carros. Inclusive, eu gosto muito de pensar no design de carros e esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi fazer engenharia mecânica. Agora a gente está chegando na parte, bem antigamente, isso aqui, por exemplo, foi de 2012. Isso aqui eu acho que foi de um pouco antes até, talvez 2010 ou 2011. Era uma época que eu gostava muito de desenho japonês, então vocês vão ver vários desses desenhos aqui, que é anime, né? Ou anime, depende de como vocês falam. Isso aqui é um treino, novamente, é o mesmo tigre que tá aqui, só que numa posição diferente. Eu gosto muito de desenhar animais. Então, vou continuar aqui, olha só, temos aqui mais anime, e esse aqui era um dos meus favoritos, um dos meus personagens assim que eu mais gostava. E eu tava colorindo com lápis de cor normal. Eu era muito nova nessa época. Então aqui a gente continua com o mesmo personagem em diferentes posições. Aqui tem um dos meus filmes favoritos da Disney, que é o Spirit. Eu absolutamente amo esse filme. E novamente com lápis de cor normal. Aqui tem mais desenho de anime. Esse aqui é um pouquinho menor, eu achei esse bem fofo, porque eu usei canetinha para desenhar os personagens, né? Não ficou muito bom em termos técnicos, mas eu achei bem bonitinho. Esse aqui tem umas deformidades aqui, né, no rosto, mas eu era muito nova, então era um bom treino para mim. Aqui tem mais do mesmo personagem que eu gostava bastante, desse desenho aqui. Aqui outro desenho que eu gostava bastante também. Infelizmente aqui não tem as datas, então não sei exatamente de quando era. Aqui de novo mais um daqueles desenhos, dessa vez tá completamente pintado e também tá bem menos deformado, ficou bem melhor esse desenho aqui. Esse aqui foi uma tentativa de desenho de paisagem com lápis de aquarela. Eu tenho uma caixa bem grande de lápis aquarela, então estava começando a treinar com eles. Eu não era muito boa, assim, eu continuo não sendo tão boa assim porque eu não tive tanto tempo para treinar, mas antigamente era bem pior. Aqui tem mais dos meus personagens que eu gostava, daqueles desenhos japoneses. Eu gostei bastante do jeito que eu fiz as linhas aqui, ficou bem bonitinho. Novamente mais um personagem. E aqui eu continuei o meu estudo aqui de sombras e grafites diferentes. Então tem um rosto aqui, esse rosto está um pouquinho deformado, mas eu achei que ficou legal mesmo assim. Aqui tem outro rosto, esse aqui tá bem deformado, eu nunca gostei muito dele, inclusive tem aqui um comentário falando que tá meio estranho. E esse aqui foi de 2014 também. E aqui tem um cavalo que eu decidi fazer diferente dos outros, eu fiz mais esfumado.
e também eu usei a borracha para fazer a crina e para fazer algumas partes iluminadas do cavalo. Achei bem interessante esse estudo. Aqui tem meu filme favorito da Disney, de novo, o Spirit. E aqui a gente começa com coisas um pouco mais antigas, se eu não me engano. Isso aqui é com giz de cera também, mas esse aqui ficou bem melhor do que o anterior, né? Cadê? Do que esse aqui. Até porque o giz é diferente, o papel é diferente. Isso eu fiz numa aula de artes, mas eu acho que foi no meu curso. Isso aqui foi uma competição da Faber-Castell, eu não lembro mais o que a gente ganhava, mas eu sei que você tinha que colorir o castelo do jeito que você quisesse, e aí eu acabei colorindo assim. Eu acho que ficou bem legal, mas não é criativo o suficiente para ganhar, então eu acabei não ganhando. Isso aqui é um estudo com tinta, isso também foi no curso de artes, eu não lembro qual foi a data, e aqui também não fala, mas eu gostei muito das cores, achei que ficou bem bonito, e foi isso. Agora isso aqui já é 2015, eu começo a estudar mais a fundo carro, moto e alguns veículos, porque como eu disse, eu tinha interesse em design automobilístico. Então aqui tem algumas motos, que eu gosto bastante de moto. Aqui, isso aqui fazia parte do meu trabalho final. Eu estava fazendo uma animação e eu estava planejando como essa animação ia ser, então eu desenhei vários quadros para saber como eu ia fazer a minha animação, então bem útil. Mais um desenho japonês. Isso aqui sou eu, quando eu tentei desenhar bastante tempo atrás, só com lapiseira mesmo, mais quadros do meu trabalho, mais quadros do meu trabalho. Isso foi um estudo de muito tempo atrás, se eu não me engano, talvez tenha sido 2008, alguma coisa assim, quando eu estava no colégio ainda. Foi 7º ano ou 8º ano, então bastante tempo atrás, eu gostei bastante, eu estudo com compasso. Ah, e aqui tem uma coisa bem legal, eu gosto muito disso aqui. Olha só que bonitinho. Isso aqui eu acho que eu não fiz para nenhum trabalho, eu fiz por divertimento mesmo. Eu acho que ficou bem, bem legal. Cada pena é um pedaço de papel individual, cortadinho, bonitinho. E aqui tem um trabalho com... Esse aqui eu acho que é bem, bem antigo mesmo. Acho que mais antigo do que 2010 até. Isso aqui foi um trabalho da escola, que eu estava ajudando a fazer uma animaçãozinha desenhada, né? Isso aqui foi um desenho que eu fiz para um amigo meu de aniversário, eu acho que ficou bem legal, foi só com caneta preta e novamente de um personagem de desenho japonês. Aqui é de 2015, com giz de cera, novamente eu estava testando um pouco mais com o giz de cera, e eu acho que ficou bem legal a iluminação e as sombras nesse desenho, apesar de não ser tecnicamente tão bom assim, eu acho que ficou legal. E a última coisa que eu tenho aqui nessa pasta é um trabalho que eu fiz para o colégio lá internacional, e era um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial, e isso aqui era uma propaganda. Então, foi isso para essa pasta. Agora, já passou bastante tempo desse vídeo, né? Mas vamos continuar aqui com este caderno aqui. Esse caderno é meu caderno do curso de artes do Colégio Internacional que eu estudei lá em Paris. Então tem várias coisas técnicas e estudos diferentes. Bom, isso aqui é uma foto minha de antigamente. Aqui estão as minhas notas. Eu fui bastante bem aqui nessa matéria. Então, abrindo aqui, a gente tem um estudo de observação de flores e a gente também tinha que fazer uma flor com arame. Então, esse aqui é o pensamento por trás da flor de arame. Isso aqui é o estudo de observação. Aqui tem um pouco sobre Arte Nouveau, que a gente tinha que fazer para cada aula uma pesquisa sobre um tipo artístico. E aí a gente usava 2 folhas para mostrar essa pesquisa e a gente ganhava uma nota para cada pesquisa que a gente fazia. Aqui tem um pouco do projeto que eu estava fazendo, né? A gente precisava fazer um projeto final e eu estava pensando em fazer um acessório para a cabeça. Então eu estava pesquisando sobre isso, várias fotos, várias inspirações. E aqui eu estava começando a planejar como eu ia fazer esse acessório de cabeça. Se eu ia fazer uma máscara, se eu ia fazer um chapéu, alguma coisa assim. Agora mais estudo de observação, mas dessa vez é colorido também. Isso aqui é uma foto do desenho que eu fiz, é um desenho bem grande, em giz de cera também, um papel especial. Essas aqui são as fotos da flor de arame que eu fiz. Aqui tem umas fotos aleatórias que não tem muita importância mostrar. Aqui tem mais estudos sobre o acessório de cabeça que eu ia fazer. Dá pra ver que eu tinha uma ideia bem doida de fazer um leopardo pra você colocar na cabeça. Eu não sei porque eu escolhi isso, mas enfim. E aí eu estava começando a montar o meu projeto, né? A gente viu um pouco de moda japonesa também, foi a pesquisa que a gente escolheu fazer.
E aqui eu estava fazendo a avaliação do meu projeto. Então, como eu ia fazer, como é que eu achei que eu tinha ido durante o projeto, se ficou bom ou não, e esse tipo de coisa. Isso tudo foi no primeiro período, primeira parte do curso. E essa agora é a segunda parte, que é um pouco mais técnica. Então a gente começou a estudar um pouco sobre retratos. Então eu fiz uns desenhos de retrato aqui. E eu também fiz algumas pesquisas sobre posicionamento da cabeça, geometria dos olhos, da face e também um passo a passo de como desenhar um rosto. E o comentário aqui foi que ela gostou bastante, mas era para eu ter completado as 2 folhas inteiras, então eu deixei esse espaço em branco, ela não gostou. E aí a gente também começou a ver um pouco de perspectiva, com 1 ponto e com 2 pontos. Então era realmente uma parte um pouco mais técnica. E aí eu também comecei a ver a questão de mão, que é uma coisa muito difícil de desenhar. Mais pontos de perspectiva. Aqui tem um pouco mais de estudo com diferentes grafites e também com sombra. E aqui tem um olho que eu fiz, acho que isso também foi com giz de cera, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza. E esse aqui eu não sei de quando é. Ficou bem legal esse olho. Aqui tem um pouco do estudo que eu fiz de composição para o trabalho final que eu tinha que fazer dessa segunda parte do curso. Então eu tive que fazer um desenho gigantesco. Eu tirei uma foto de mim e aí eu comecei a olhar como eu ia desenhar essa foto. E acho que a pesquisa final, não é a pesquisa final, uma das pesquisas finais foi sobre impressionismo, e eu fiz essa aqui de caneta, eu fiz alguns desenhos, e bom, foi isso. E acho que a última agora, sim, é sobre expressionismo. Eu não gosto muito de expressionismo, mas a gente teve que fazer uma pesquisa sobre isso. Eu confesso que ficou meio bagunçado, né? Mas enfim. A última parte aqui foi um rabisco do meu projeto final, então eu desenhei rapidinho para ver como ia ficar a composição e também para ver a questão de sombras. E aqui eu experimentei um pouco com impressionismo, porque eu prefiro usar impressionismo do que expressionismo, e para o meu projeto final, que foi isso aqui, né, só que gigante, eu usei essa técnica aqui de pequenas pinceladas para fazer o impressionismo aqui nesse negócio. E bom, foi isso, o resto tá tudo vazio, ó. Completamente vazio, e aqui atrás tem mais alguns desenhos. Gente, esse vídeo já ficou muito longo, eu não consegui passar por tudo que eu queria, mas se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui já, comenta aqui embaixo para eu mostrar para vocês o resto das coisas, porque tem muita coisa mesmo. Enfim, eu vejo vocês no próximo episódio.